Por que o Eren fez o estrondo? Para responder isso, a gente tem que ver sobre o desfecho do Titã Fundador. Todas as vezes que ele trocou de mão, aconteceram coisas semelhantes em Attack on Titan. E a gente vai ver tudo isso agora. De forma que nesse vídeo eu vou tirar várias dúvidas, contar algumas curiosidades e explicar definitivamente por que o Eren fez o estrondo. Como ele chegou nessa conclusão. Uma das melhores formas de olharmos para o Titã Fundador, com certeza, é Uri Reis. Lembra do Uri? Tem gente que não se lembra desse personagem. Ele não é tão importante, a não ser pelo fato de que ele foi um portador do Titã Fundador, com sangue real. Ele é da família Reis, a mesma família da Historia e Frida. Quando ele era criança, ele tinha planos revolucionários. Ele queria mudar completamente o mundo. Ele era uma criança feliz e amigável. Só que quando ele ganhou o Titã Fundador, ele ficou triste. Mas ele só não ficou triste, ele ficou profundamente deprimido, a ponto da sua aparência física ficar completamente descaída. Muita gente até achou que ele tinha ficado mais de 13 anos com o Titã Fundador, porque a aparência dele era bonita e jovial. E ele ficou acabado nesses 13 anos. O motivo dessa aparência é a sua tristeza, uma profunda tristeza no seu coração. E esse padrão se repete com outros portadores do Titã Fundador. Então você pode se perguntar agora, por que as pessoas, ao receberem o Titã Fundador, ficam tão deprimidas? Na verdade, isso não foi explicado de uma forma clara. Isso somente foi dado a entender. Nós temos todas as informações, basta juntar os fatos. E é exatamente isso que a gente está fazendo agora. Então vamos para Frida. A Frida também era uma pessoa super cheia de energia. Bonita, seus olhos brilhavam e ela tinha sonhos com o futuro. Isso antes de receber o Titã Fundador. Acontece que quando chegou o dia de Frida receber o Titã Fundador, sua personalidade mudou. E não mudou para melhor. Ela ficou deprimida, o brilho nos seus olhos desapareceu, ela ficou completamente apática, seca, triste e nunca mais conseguiu ser aquela velha Frida, feliz e sorridente, que era antes. Um exemplo dos comportamentos positivos da Frida é que ela ainda ia visitar a Historia, mesmo depois de receber o poder do Titã Fundador. Ela conseguia ainda ter um pouco da sua essência, mas a sua personalidade tinha mudado para sempre. Isso porque ela passou a seguir uma série de regras que nem mesmo ela sabia que ela estava seguindo. Até o dia que o pai do Eren, o Grisha, contou para ela que ela estava seguindo essas regras. Caso contrário, ela nunca ia saber que ela estava seguindo todo esse padrão. Ela mesmo não entendia por que toda a personalidade e vida dela tinha mudado do dia para a noite. E isso aconteceu por vários fatores importantes. É claro que Uri e Frida não estão só assim só porque estão na mesma família ou porque têm sangue real. Tem a ver com o Titã Fundador. Isso vem de coisas muito antigas. Lá do primeiro Rei das Muralhas, o que criou o voto de paz para combater o gigantesco poder dos titãs. Se você já conhece o voto de paz, você também tem que conhecer o voto de like aqui do canal. Porque assim como o voto de paz do Rei Karfritz, aqui a gente tem o voto de like. Se você vai assistir o vídeo, você precisa dar um like. Combinado? Ou seja, toda a tristeza dos portadores do Titã Fundador vieram de algumas pessoas do passado, condensadas e acumuladas. Para ver sobre isso, vamos voltar na história um pouco, que foi pouco contada, que foi pouco explorada. A história da Guerra dos Titãs. Olha, essa na minha opinião é uma das melhores histórias de Attack on Titan. Infelizmente, ela foi contada só por algumas imagens e flashbacks soltos. É uma história muito rica, muito profunda, mas foi pouco explorada. E sinceramente, dava para fazer um filme sensacional ou uma série de episódios, quem sabe 5 ou 6 episódios, com a Guerra dos Titãs, porque foi um período muito movimentado e foi um período cheio de batalhas insanas, coisas realmente épicas que todo o fã de Attack on Titan com certeza gostaria de ver. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Como isso foi tratado no anime e no mangá de forma rasa, vamos ver aqui com um pouco mais de profundidade, já que eu vou explicar os detalhes. Funciona mais ou menos dessa forma. Cada família nobre possuía um titã, ou seja, as pessoas que eram mais ricas, que estavam no topo do mundo, tinham titãs. E o povo que dominava tudo, os que eram mais poderosos, eram os Eldianos. Os Eldianos dominavam completamente a Terra. Existiam outros povos, mas de alguma forma todos eles estavam abaixo de Eldia. Os que iam contra eles perdiam, afinal eles tinham o poder dos titãs. Só que depois de tanto tempo no poder, esses nobres não tinham inimigos. Então eles decidiram fazer o quê? Viver em paz? Não! Eles decidiram guerrear entre si.
E então se deu origem à Grande Guerra dos Titãs, que a gente não sabe exatamente quantos anos ou quantas gerações durou. Já que cada portador de Titã pode ficar com o Titã 13 anos, virou uma grande bagunça. Porque, por exemplo, vamos imaginar que a família do Titã Mandíbula atacou a família do Titã Quadrúpede. E aí, o usuário do Titã Mandíbula devorou o Titã Quadrúpede. Logo, ele adquiriu esse poder, e eles ficavam roubando titãs uns dos outros o tempo todo. Quem parava essas batalhas era o portador do Titã Fundador, que era o rei, acima dos nobres, aquele que governava todos. Ele chegava com o poder do Titã Fundador e mexia ali, mudava a memória das pessoas, fazia tudo o que fosse necessário para parar com a guerra. E assim as pessoas paravam de lutar entre si. Mas o povo eldiano, no seu DNA, seja por conta da herança do parasita, seja por conta de alguma coisa que aconteceu na sua essência, o povo eldiano é violento. Eles têm a violência no seu DNA. E graças a isso, eles estão sempre se combatendo uns contra os outros. Nessa grande batalha, chegou o momento de Karl Fritz ser aquele que intercede. Ou seja, ele recebeu o Titã Fundador, ele tinha 13 anos de vida, e tudo o que ele via era as famílias brigando entre si. O Karl Fritz começou a ver que tudo aquilo, na verdade, era uma grande maldição. Aquilo não era uma coisa boa, aqueles titãs poderosos lutando uns contra os outros, aquilo não poderia dar certo. E ele queria que isso cessasse. Muitas pessoas que ele gostava e conhecia perdiam suas vidas nesses combates, e ele queria dar um fim nisso. Então ele começou a buscar soluções. Várias vezes ele parou as guerras dos titãs, mas ele queria uma solução definitiva. Ele queria uma solução que finalmente acabasse com tudo isso, e daí ele criou as muralhas. Mas acontece que a criação das muralhas já é um resultado da tristeza profunda de Karl Fritz. Porque imagine só você. Se você tivesse esse poder, você criasse as muralhas e levasse o seu povo para dentro delas, apagasse a memória do povo e simplesmente criasse um voto de que você não pode revidar ataques. Você não pode se defender, você não pode atacar, você não pode fazer nada. Você tem que apenas esperar alguém, algum dia, te atacar e destruir toda a sua cidade, as suas muralhas e, consequentemente, o seu reino. Basicamente, o que o Karl Fritz fez foi se esconder dentro das muralhas e falar assim: um dia vocês vão me atacar, eu não vou revidar. Mas tem titãs colossais dentro das muralhas. Ele colocou ali um sistema de defesa. Mas ele fez o voto de paz e quem tem sangue real e o Titã Fundador não pode atacar ou se defender. Então ele simplesmente desistiu da sua vida. Ele desistiu do poder dos titãs. Ele queria que aquele poder deixasse de existir. Provavelmente, nos planos do Karl Fritz estava ser completamente destruído por Marley um dia ou por outra nação que se levantasse contra eles. De forma que as muralhas e todo o sistema que foi criado, inclusive o voto de paz, já são resultado de uma tristeza muito profunda. Quando a gente vê, por exemplo, a essência do Titã Fundador, ele quer destruir tudo. Foi exatamente o que o Eren fez. A vontade do Eren não foi o único fator determinante para o estrondo. Afinal, o Eren já viu no futuro que ele faria o estrondo. Então, de certa forma, é um paradoxo. Não foi ele que decidiu. Ele viu o que ia fazer no futuro. Ou seja, isso também é resultado das ações anteriores do Titã Fundador. Essa vontade de devastar tudo vem também da acumulação de outros portadores do Titã Fundador que sempre paravam guerras, que queriam paz de todas as formas. O estrondo é um resultado do acúmulo de tristezas de todos os portadores do Titã Fundador que viram que esse mundo não tinha solução, que os titãs eram um mal, um problema que não dava para ser resolvido. Ou seja, um portador do Titã Fundador queria muito parar a guerra e criar paz, destruir os titãs puros que assolavam a Ilha Parades ou fazer qualquer outro tipo de coisa. Mas todas as vontades, todos os desejos, todos os sonhos e todo o tipo de ação que um portador do Titã Fundador tinha era freada no momento que ele recebia o Titã Fundador graças ao voto de paz. Inclusive, aqui no canal eu fiz um vídeo explicando detalhadamente o que é o voto de paz. Se você ainda não sabe o que é o voto de paz, confere o link aqui no card que eu fiz um vídeo especialmente sobre isso. Agora vamos pensar que o Rei 145 é o rei, nada mais nada menos, 145º portador do Titã Fundador. Ou seja, mais de 145 pessoas já tiveram o Titã Fundador e a vontade de mais de 145 pessoas caiu por cima da cabeça do Eren.
À medida que ele foi ganhando poderes do fundador, desde que beijou a mão de Historia, ele foi ficando cada vez mais deprimido, igual Frida e Yuri. É como se quanto mais o Eren usasse o poder do Titã Fundador, mais deprimido ele ficasse. Toda aquela tristeza das 145 pessoas foi decaindo sobre ele. E aí a sua aparência foi mudando. Ele deixou seus cabelos crescer, parou de se preocupar um pouco com a sua aparência e decidiu apenas atacar, apenas devastar. O Titã Fundador entrava em ação, em todas as vezes na história, simplesmente para cessar conflitos. E nesse momento, o que o Eren ia fazer ia ser colocar em prática a vontade de 145 usuários do Titã Fundador que ficaram parados pelo voto de paz. Ou seja, isso é um acúmulo de vontades reprimidas de 145 gerações de 13 anos. A gente está falando aí de, no mínimo, 1885 anos de vontades reprimidas. Isso simboliza um poder de fogo gigantesco, e tudo isso caiu na mão do Eren sem o voto de paz. Afinal, ele não tem sangue real, e sem o sangue real, ele com certeza consegue controlar o poder do Titã Fundador. Além disso, ele ainda conseguiu convencer Ymir nos caminhos, o que foi uma junção de fatos de sucesso. De forma que ele teve sua personalidade misturada com a de mais de 145 reis e rainhas do passado, o que fez ele tomar a atitude mais impensada e agressiva de toda a história. Em nome da paz e da liberdade, Eren Yeager devastou 80% da humanidade. E o Titã Fundador se mostrou ser um monstro incontrolável e imparável, quase indestrutível, com poderes totalmente fora da curva. Para ver todos os poderes do Titã Fundador, veja o vídeo que eu vou deixar aqui no card. Lá eu conto sobre todos os poderes e habilidades do Titã Fundador, já que são muitos, a lista é enorme. E o Eren, sem o voto de paz, criou seu plano baseado em mais de 145 mentes falando ao mesmo tempo em sua cabeça. Dessa forma, ele se tornou o herói e o vilão ao mesmo tempo. Aqui no canal eu também fiz um vídeo debatendo sobre isso, se o Eren é herói ou vilão. Eu também vou deixar ele aqui no card. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.